Dando continuidade aí à nossa série de mensagens neste livro. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, aqui agora. Dá-nos, ó Deus, da Tua palavra, que venhamos a ser, ó Deus, alimentados e orientados pelo Senhor. Nós assim oramos por Jesus. Amém. Quando Tiago escreveu essa carta, ao que parece, ele tinha dois objetivos em mente. O primeiro deles, como nós temos visto nesses últimos domingos, era estimular e ajudar aqueles cristãos aos quais ele escreve, porque eles passavam por muitas dificuldades e por provações. Aliás, boa parte da literatura do Novo Testamento foi produzida em resposta às dificuldades que as igrejas enfrentavam. E essas dificuldades, elas eram causadas, em parte, pelas perseguições que os cristãos sofriam de judeus e do próprio Império Romano. Por exemplo, a perseguição romana, ela foi mais intensa sobre os judeus a partir do ano 70 depois de Cristo. Foi essa perseguição romana que levou ao martírio e ao assassinato do apóstolo Paulo. Mas também existia a perseguição dos judeus, que foi uma perseguição, logo no começo do cristianismo, foi uma perseguição inicial, e foi uma perseguição mais ferrenha aos cristãos. E o livro de Atos, quem lê o livro de Atos, percebe como que houve uma perseguição intensa de judeus em cima dos cristãos. Então, ser cristão naquela época não era algo fácil, era algo muito complicado. As pessoas que afirmavam e defendiam o cristianismo passavam por sérios problemas. Por exemplo, os cristãos, eles eram considerados ateus. Por quê? Porque numa terra ou num contexto em que as pessoas possuem muitos deuses, quem tem um único Deus é considerado ateu. E o ateu, num contexto religioso, era muito perseguido. Os povos, antigamente, eram povos muito religiosos. Além disso, os cristãos, eles eram considerados péssimos cidadãos. Por quê? Porque eles não se curvavam diante de César. Na mente pagã, igreja e Estado estavam interligados. Não era um Estado laico como nós temos hoje. A igreja e o Estado caminhavam juntos. E César, o representante maior do Estado, ele não era visto apenas como imperador. César era considerado o filho dos deuses. Durante muito tempo, não só antes de Jesus, na época de Jesus, mas ao longo da Idade Média, os reis ficavam no poder baseados numa teoria política chamada de direito divino dos reis. E as pessoas se dobravam a esses reis como figuras divinas. Quando houve a famosa Revolução Puritana na Inglaterra, Oliver Cromwell, quando vai lá e lidera o processo em que o rei é morto, decepa o rei, ele passa a mão na cabeça do rei decepada, vira para o povo e diz: é vermelho.
O sangue do rei é vermelho, porque o povo acreditava que o rei tinha sangue azul. Então, durante muito tempo, ele era um ser diferenciado. Durante muito tempo, as pessoas viam no seu líder lá, o líder do Estado, também um líder religioso. E não se dobrar a César, não se dobrar ao imperador, não se dobrar ao filho dos deuses, ao representante dos deuses, era considerado um ato de péssima cidadania. Então os cristãos eram péssimos cidadãos. Basta você lembrar que quando Nero procurou pessoas para responsabilizar pelo incêndio que ele colocou em Roma, ele jogou a culpa nos cristãos. Foi só apontar para os cristãos e todos aceitaram a acusação do imperador porque os cristãos tinham uma péssima fama. Então você tem aí, eles eram considerados ateus, eram considerados péssimos cidadãos, e também os cristãos naquela época eram considerados canibais. Por quê? Porque uma vez por semana eles se reuniam e se fechavam para comer a carne e beber o sangue de alguém. Era assim que a mente pagã interpretava a celebração da ceia. Estão comendo a carne e bebendo o sangue. Então, muitos boatos corriam solto acerca desta nova seita chamada de cristianismo. E aí, nesse contexto, ser cristão era muito perigoso. Então, a carta de Tiago é uma dessas cartas que, junto com tantas outras do Novo Testamento, foi escrita para orientar, para consolar os cristãos diante das suas dificuldades, dos seus problemas. Mas havia outro motivo pelo qual Tiago escreveu essa carta. Era levar aquelas pessoas às quais ele está escrevendo a praticar aquilo que elas já sabiam. Ou seja, Tiago desejava que aquelas pessoas saíssem da teoria e começassem a praticar. Quem lê a carta de Tiago percebe que ele vai argumentar da seguinte forma: de que adianta termos fé em Jesus e fazermos acepção de pessoas? Tiago vai dizer o seguinte: de que adianta dizermos que amamos a Deus, mas nós vivemos iguaizinhos ao mundo? Vai dizer isso no capítulo 4. Tiago vai dizer: a fé dissociada de obras não vale de nada, é uma fé morta. Então, a carta de Tiago é um convite à coerência, é uma chamada, uma exortação à coerência, a viver o cristianismo de forma prática. Foi por isso que Lutero, não encontrando uma ênfase de Tiago a uma doutrina central da fé cristã, que é a justificação pela fé, Lutero, não encontrando uma ênfase de Tiago nessa doutrina, ele considerou a carta de Tiago, como ele mesmo vai dizer, uma carta de palha, chegando ao ponto de afirmar que Tiago não era canônico. E por aí muita gente critica Lutero por essa atitude dele, mas o que muita gente que critica Lutero por dizer que ele não considerava Tiago canônico não sabe, o que muita gente que faz essa crítica não sabe, é que na segunda tradução de Lutero do Novo Testamento, ele incluiu Tiago no cânon dele. Não incluiu no primeiro, mas no segundo está lá. Então, a carta é uma chamada à coerência, a viver a vida de forma prática. E Tiago nos mostra que vida cristã não se resume apenas na doutrina da justificação pela fé.
Tiago vai nos mostrar que nós precisamos saber o que essa doutrina representa na prática. Como é que a gente vive a justificação pela fé no dia a dia? É por isso que Tiago está no cânon. Ele nos mostra como que nós, que professamos a verdadeira fé, devemos viver, precisamos caminhar. Então, na primeira parte aqui do capítulo 1, Tiago vai mostrar àqueles cristãos aos quais ele está escrevendo como eles deveriam enfrentar a tribulação e a provação. E aí, na segunda parte do capítulo 1, que é a parte na qual nós vamos entrar hoje, nessa segunda parte, ou nessa segunda metade do capítulo 1, ele começa a enfatizar o segundo ponto. Ele começa a exortar os seus leitores a praticar aquilo que eles já sabiam. Por isso que ele vai dizer, e você vai acompanhar aí os versos finais de Tiago 1, a partir do verso 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa segunda parte aqui do capítulo, a gente pode resumi-la da seguinte forma. Aí no verso 21, Tiago vai dizer que o coração, ele deve ser preparado para receber a palavra. Assim como um terreno é preparado para receber uma semente. Do verso 22 ao 24, Tiago vai dizer que ouvir a palavra de Deus sem praticá-la é iludir-se, é enganar-se. E aí ele usa uma ilustração e ele vai dizer, é como um homem que se olha no espelho e não toma nenhuma providência para consertar os defeitos que ele viu ali. Cabelo todo alvoroçado, remela no olho, sujeira. Ele olhou ali, viu e foi embora. Não tomou nenhuma providência, não lavou o rosto, não ajeitou o cabelo. É a pessoa que ouve a palavra e não pratica. Aí no verso 25 ele vai contrastar com aqueles que são apenas ouvintes. Ele diz que quem pratica o que ouve é bem-sucedido em tudo que faz. E aí nos versos 26 e 27, ele conclui oferecendo um teste da verdadeira religião que, segundo ele, pode ser percebido no domínio próprio e no amor ao próximo. Então o que a gente vai fazer hoje é dar uma olhada rápida aí em cada um desses versos finais do capítulo 1 de Tiago. Despojando-vos, versos 21 e 22, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa expressão aí usada por Tiago, despojando-vos,
é uma expressão que você que lê o Novo Testamento vai percebê-la repetidamente. O Novo Testamento usa essa expressão, os autores do Novo Testamento usam essa expressão corriqueiramente. E esse verbo é geralmente usado em relação ao ato de você retirar as suas vestes. É uma referência ao despir-se. Aí Tiago pega essa ilustração, essa atitude, e diz que nós devemos nos despir, retirar de nós os padrões de comportamentos humanos. Ele diz, assim como você retira uma roupa suja, retire de você os padrões de comportamentos mundanos. E aí ele vai dizer aos seus leitores, então, que eles devem se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. E é interessante que ele vai dizer que o despojar-se da impureza precisa ser acompanhado do recebimento da palavra em voz implantada. Ou seja, a ordem para acolher a palavra não é no sentido de que aquelas pessoas deveriam se converter. Porque se você observar aí no verso 18, Tiago está escrevendo para pessoas que já se converteram. Ele vai dizer assim, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quando Tiago fala de acolher a palavra da verdade, o apelo dele é no sentido de que esses cristãos passassem a viver de acordo com os preceitos da palavra que neles foi implantada. O apelo de Tiago é para que aqueles cristãos, ao acolher a palavra, viessem a demonstrar em suas vidas o que essa palavra gerou neles. O apelo de Tiago é para que esses cristãos, ao acolher a palavra, aceitassem os preceitos daquela palavra como autoridade para as suas vidas e passassem a viver de acordo com esses preceitos. É por isso que ele diz no verso seguinte que, por mais que seja importante a aceitação mental da palavra de Deus, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, por mais importante que seja o ouvir e o concordar e o aceitar a palavra de Deus, Tiago diz, olha, ela não terá sido verdadeiramente recebida por aquele que ouve, a menos que aquele que ouve a coloque em prática. Por isso que ele vai dizer, tornai-vos, pois, verso 22, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em Romanos 2, Paulo vai dizer assim em Romanos 2,13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então perceba, a palavra pela qual fomos gerados para uma nova vida, verso 18, e que foi implantada em nós, segundo o verso 21, é uma palavra que precisa ser praticada. Se não houver prática. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, aqueles que deixam de praticar a palavra, eles não são apenas ouvintes, eles são iludidos. Ele diz, a pessoa que ouve e não pratica é só um ouvinte. Mas é mais do que um ouvinte, é um ouvinte iludido. Ele diz no final do verso 22, enganando-vos a vós mesmos. Os que são apenas ouvintes das Escrituras, ele está dizendo, se você vai na igreja e só ouve a Bíblia, a pregação e não pratica aquilo, você está se iludindo. Essas pessoas, Tiago diz, elas pensam que possuem um relacionamento com Deus pelo fato de irem à igreja assiduamente,
de participarem de estudos bíblicos e reuniões de oração. Aí eu vou lá e entrego o meu dízimo. Eu sigo corretamente a cartilha religiosa. Tiago está dizendo que se aquilo que as pessoas ouvem não for acompanhado pela obediência, a verdadeira situação dessas pessoas não é das mais agradáveis. Calvino tem uma frase que ele diz assim, que a obediência, ela é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Então Tiago diz, olha, a pessoa que ouve e não pratica, ela está se enganando, está se iludindo. E fica muito evidente que os leitores de Tiago não estavam praticando aquilo que eles sabiam, porque ele diz aí no verso 22 o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não estava praticando, ele diz: tornai-vos praticantes. E provavelmente nós temos aqui a raiz da deficiência daquelas pessoas em enfrentar as tribulações. Por quê? Eles tinham fé em Jesus Cristo, mas não colocavam em prática as implicações dessa fé. E aí no capítulo 2, Tiago vai adverti-los, futuramente nós vamos ver isso, Tiago vai adverti-los mais extensamente, de uma forma mais intensa, sobre a inutilidade de uma fé sem obras. Mas aqui ele já vai tratar dessa inutilidade do ouvir sem praticar. Olha o que ele diz aí, verso 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A palavra aqui é comparada não com a semente, mas com o espelho. O principal propósito do espelho, o que é? É o autoexame. Por isso que existe espelho. E aí Tiago diz que quando nós olhamos para dentro da palavra e compreendemos o que ela diz, nós também vamos conhecer a nós mesmos. A palavra de Deus, ela é um espelho que nos mostra os nossos pecados, nos mostra as nossas iniquidades, as nossas necessidades, os nossos deveres. E aí Tiago então usa a contemplação do espelho para ilustrar o efeito superficial e temporário que a palavra possui sobre aquelas pessoas que ouvem a Bíblia, mas sem praticar. Tiago diz ao benefício que, como ele vai apelidar no verso 25, ele vai dizer que existe ali o ouvinte negligente. Existe dois personagens no verso 25, o ouvinte negligente e o operoso praticante. E aí Tiago diz assim, o benefício que o ouvinte negligente recebe da palavra é semelhante ao benefício que nós recebemos quando a gente penteia o cabelo ali na frente do espelho. Enquanto a gente está ali na frente do espelho, nós estamos sendo beneficiados. Mas logo que a gente sai da frente do espelho, bate um vento, o filho amassa o cabelo, alguma coisa acontece e você vai ficar desajeitado novamente. Tiago diz, esse é o benefício da palavra para aqueles que são ouvintes negligentes. É vão, é nulo, porque eles logo se esquecem daquilo que lhes foi dito.
O rapaz que saiu da frente do espelho não adiantou de nada ele ter ajeitado o cabelo. Tiago diz que ouvir a palavra de Deus sem praticar é um exercício fútil, inútil. Tanto o mero ouvinte quanto o contemplador esquecido não fazem coisa nenhuma a respeito daquilo que eles ouviram e viram. Tiago vai dizer: o ouvir e o ver não resultaram em coisa alguma, foram exercícios inúteis, infrutíferos. Mesmo que esse ouvir, mesmo que esse contemplar tenha sido feito com muita atenção, com muita dedicação, a pessoa senta lá, ela anota, ela presta atenção, ela se interessa, mas na hora de praticar não faz nada. Qual é a finalidade, Tiago diz, de alguém que para na frente de um espelho, se examina, ele diz, a finalidade daquele que está ali na frente do espelho é ajeitar a sua aparência, é retocar ali, aqui, os defeitos que o espelho está revelando para a pessoa. Qual é a finalidade da gente ouvir a palavra de Deus? Corrigir os erros, os pecados, as iniquidades, não da nossa aparência física, mas da nossa alma, do nosso caráter. Tiago está dizendo, se a gente não pratica aquilo que a gente ouve nas pregações, servirá de alguma coisa as palavras que a gente ouviu do pregador? Tiago diz, somente ouvir sermões, ainda que de forma regular e atenta, é um exercício infrutífero que não salva ninguém. Ninguém. Abra aí Romanos 12, conquanto a gente talvez nem precisasse abrir. Não precisa não, para a gente não perder tempo. O que diz lá Romanos 12, 1 e 2? A gente sabe. Paulo diz assim: exorto-vos pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede continuamente transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aí, existem dezenas de lições, dezenas de verdades. Mas certamente que uma delas, Paulo estava nos lembrando do seguinte: olha, nós não somos apenas seres espirituais. Nós também somos seres físicos. O homem é espiritual, mas o homem também é físico. Isso significa que a gente precisa abrir a boca para falar do Evangelho, pregar o Evangelho. Isso significa que nós precisamos nos mover para fugir da imoralidade, desviar os nossos olhos para evitar olhar para alguém com luxúria. Tem a ver com o físico. Paulo está dizendo, olha, o nosso corpo, ações corporais, são ações de santidade. Ações corporais fazem o quê? Desliga a televisão e abre a Bíblia. Ações corporais, joga o telefone lá no WhatsApp para o lado para ler um livro. Vai ler. E para ler e crescer e amadurecer, nós precisamos nos esforçar, desviar os nossos olhos
daquilo que não vai nos edificar, retirar os nossos ouvidos barulhentos, os nossos ouvidos desse mundo barulhento, para se concentrar